Nós estamos de veras alegres. 15 dias atrás tivemos aqui uma bênção e aprove ao Senhor nos conceder mais um degrau nessa caminhada. Uma irmã olhou para mim e disse: "Eita, agora respeitou um pouquinho." Eu disse: "Não, foi tudo agora." Mas agradeço a Deus por essa igreja abençoada que nos acolheu, dá braço aberto, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Ambos, que Deus continue abençoando, carinho também pela minha esposa, pelo nosso filho também, eu agradeço em nome de Jesus. Querido, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro Jeremias, o capítulo de número 18. É um texto bastante conhecido. Jeremias, capítulo 18. Versículo de número 2 e o versículo número 5. Jeremias, capítulo número 18, verso número 2 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor: "Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras." Verso de número 5. "Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel?" Amém? Amém. Poderia sentar, por gentileza? Queridos, nós acabamos de ler aqui um texto que é bastante conhecido dos irmãos, daqueles que leem a Bíblia. Hoje temos aqui uma citação. Alguém vai trazer para nós essa referência bíblica. Hoje é uma afirmativa, é uma afirmação. E aprove a Deus nos conceder esta oportunidade para ministrar uma palavra. Quem é que não conhece o profeta Jeremias? Quem é que nunca ouviu falar sobre esse texto dessa casa do oleiro? Pois bem, o Senhor falou comigo de uma maneira totalmente diferente, que nós iremos compartilhar aqui com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. O livro do profeta Jeremias foi escrito em um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Pouco antes e durante a queda de Jerusalém, por volta do século 7 antes de Cristo. Jeremias foi chamado por Deus, ainda jovem, para anunciar uma mensagem de arrependimento ao povo de Judá, que havia se afastado profundamente, mergulhando na idolatria, injustiça social e religiosidade vazia. Se nós olharmos para o contexto que nós estamos vivendo hoje, nós vamos nos deparar que não está diferente. Ora, pessoas creem, ora as pessoas não creem, ora pessoas confiam e ora pessoas não confiam. Não é apenas acreditar que Deus existe, não é apenas acreditar que Deus pode fazer, é de fato confiar que Deus vai fazer na nossa vida. Pois bem, Jeremias é levantado por Deus em meio a esta degradação em Judá, aonde o povo estava se afastando de
uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar você falar, falarás. Então aqui Deus escolhe, irmão. Porém, a escolha de Deus não depende da aprovação humana. Deus vai olhar para Jeremias e vai falar para ele que antes que ele fosse formado, Deus já havia o escolhido. Deus vai falar para o profeta que antes da mãe conceber, Deus já conhecia e já chamava pelo seu nome. A todos que me ouvem aqui nessa noite, se eu falar para você antes que você nascesse, Deus já tinha te contemplado. Antes da sua mãe escolher o nome para colocar em você, Deus já te chamava pelo nome que você tem hoje. Então isso quer dizer o quê, pregador? É que toda a nossa vida, que toda a nossa história, ela é regida pela vontade de Deus. E vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, aquilo que Deus já estabeleceu para que aconteça. Talvez você vai olhar para você e vai dizer: por que Deus me escolheu se eu estou passando por prova? Por que Deus me chamou se eu estou passando por dificuldade? E a prova que Deus te chamou, te escolheu é que você está passando por essa dificuldade, por essa prova, para que você entenda que sozinha você não pode. E Ele está dizendo: ainda antes que tudo aconteça, eu sou da sua vida. Ainda que os problemas apareçam, Ele está dizendo: eu estou contigo. A degradação aqui é um período difícil, como já relatei. Porém, Deus vai chamar o profeta Jeremias. E aqui no verso número 18 é um texto bastante interessante para nós a ver. Porque Deus vai falar com o profeta. Quem vai falar? Deus. Ele diz: veio a mim a palavra do Senhor. E o que foi que o Senhor falou para o profeta? Desce, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observa aqui o mistério, irmãos, que Deus falou no teu coração. A proposta aqui é Jeremias levantar, descer a casa do oleiro. Porém, a casa do oleiro ficava nas partes básicas de Jerusalém. Então, o profeta vai ter que percorrer o centro de Jerusalém e descer as partes baixas. Por quê? Porque Deus queria falar com o profeta. E é aqui que nós precisamos entender. É quando Deus quer falar conosco. Deus vai criar situações para nós pararmos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Observe, não é falar aquilo que o pregador quer, não é falar aquilo que a levita quer, não é falar aquilo que a irmã quer ouvir, mas falar aquilo que Deus quer falar. E hoje há uma dificuldade. Por quê? Quando nós temos que parar para ouvir Deus falar.
fiquei um mês em janeiro de férias e procuro meu coração. Toda terça e toda quinta eu vou lá ouvir Deus falar comigo. Há pessoas que escolhem o dia, a hora em que Deus quer falar com ele. Deus fala na hora que Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. Então Deus vai tirar o profeta da onde ele estava e desce a casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que ele diz: então eu desci a casa de quem? Do oleiro. E quando ele desce na casa do oleiro, o texto diz que o oleiro estava trabalhando. E eu parei para entender esse mistério. Deus disse: desce a casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que quando ele desce na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando. E ele vai percebendo que o oleiro estava trabalhando. Perceba assim, que enquanto o oleiro está trabalhando no vaso, o oleiro não disse. Vou repetir para você entender. Enquanto o oleiro estava trabalhando no vaso, o oleiro não disse. E o profeta só observa. E o oleiro está. Se eu perguntar aqui aos senhores e às senhoras, dá uma olhada para esse irmão, para essa irmã que está no seu lado, só olhar para ele. Dá para ver alguma coisa aí? Dá para ver alguma coisa? Você vai dizer que não. Você consegue enxergar alguma coisa nele? Você vai dizer que? Olha para mim. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, mas ele toda a cor, a minha boca lá atrás. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, o oleiro. E quando ele começa a trabalhar, ele fica nele. Já foi cantado. Quando ele está trabalhando, ele fica nele. Pega esse aqui, pega esse aqui. E o profeta está onde? Na casa do oleiro. O profeta demandou vir aqui, esse coração, que diz que quer falar comigo. Só que até agora não falou. Mas uma coisa interessante é o quê? Não falou ainda, mas eu estou vendo. Não falou ainda, mas eu estou. O que é que você está? O que é que você está vendo? O profeta diz: o oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Só que quando o oleiro trabalha no vaso, o oleiro tem toda a liberdade para fazer no vaso aquilo que ele. Olha para quem está no seu lado. Vaso. Vaso. O oleiro está trabalhando aí. Não reclama, não murmura, não critica, apenas adora, dá glória, dá aleluia, porque é Ele que vai trabalhar no vaso. E
aqui nessa noite. Glória a Deus. Enquanto o oleiro trabalha, o oleiro está. Foi cantado aqui. Vou repetir isso para você. Glória a Deus. Não entende? Fica calado. Não sabe? Não dá palpite. Que quem trabalha no vaso não é você, é ele. Aleluia. Quem é o dono da olaria não é você, é ele. E ele vai realizar o vaso aquilo que ele. Enquanto ele trabalha, Jeremias está olhando, observando. E um detalhe, tá? Sem falar. Talvez a hipótese, se fosse eu, não seria assim não. Eu não amassaria assim. Mas se fosse eu, talvez amassaria mais. Isso, amassa. Por quê? Porque evangelista tem que amassar, amassa aqui na terra. Deixa o oleiro Aleluia. trabalhar no vaso. Amém. Deixa o oleiro fazer o vaso daquilo que ele. Em nenhum momento você vai ver aqui Jeremias dando palpite sobre o vaso. Nem tampouco o oleiro falando sobre aquilo que ele está fazendo. Aleluia. Mas a proposta de Deus foi: desce e lá te farei ouvir. É nessas horas que nós paramos para ouvir a palavra. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos ex-cardeiros, Senhor, antes de o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. De noite. Porque eu entendo que o processo que você está passando não é o mesmo que eu estou passando. O processo que eu estou passando não é o mesmo que a irmã ali sentada está passando. Porque a cada um o oleiro vai trabalhar conforme o querer dele. Não é eu que modelo o vaso. Não é eu que crio o vaso, não. Não é eu que amasso o vaso, não. Quem amassa é o dono. Quem fala é o dono. Quem manda é o dono. Quem coloca é o dono. Quem tira é o dono. Quem levanta é o dono. E quem abaixa também é o dono. O que compete a mim é estar na casa do oleiro, Aleluia. pronto para ouvir aquilo que o oleiro quer falar comigo. E o texto vai dizer para nós que ele está parado observando o oleiro trabalhar. Só que algo vai chamar a atenção de Jeremias. É que o texto diz que enquanto ele está trabalhando, diz que o vaso se quebrou. Aonde? Na mão do oleiro. Não foi o oleiro que jogou. Não foi o oleiro que deixou cair. Quebrou-se na mão do oleiro. E a Bíblia judaica, que é uma das mais próximas ao texto original da Bíblia, vai dizer para nós que o oleiro quebrou o vaso.
ficar do jeito que ele quer. Não é o pastor que quer, não. O pastor ensina. Apacenta. Só que o oleiro, que é o dono, ele quebra. Porque não estava no agrado de Deus. E é esse quebrar que a gente precisa entender. Antes do vaso quebrado na mão do oleiro do que um vaso em cima da prateleira sem serventia para nada. Antes do vaso quebrado. Mas está onde? Aleluia. Mas está na mão do oleiro. Por quê? Porque o texto diz que ele não quebrou e jogou fora. Na nossa ótica humana, quebrou? Tira. Não presta mais. Não serve mais. Lança fora. Coloca outro. Mas Deus disse: não, ainda serve. Senhor, está quebrado, mas ainda serve. Senhor, ainda serve. Senhor, não dá, coloca outro. Ainda serve. Por quê? Quem vai trabalhar no vaso sou eu. Quem vai modelar sou eu. Quem vai restaurar sou eu. Aleluia. E o tempo todo aqui, Jeremias está aí, e só vendo o oleiro trabalhar. Só que quando o vaso quebra, Jeremias observa que o oleiro não joga fora os cacos, não descarta, Aleluia. Obrigada, Deus. ele junta. Amém. Glória a Deus. É para molhar, joga água. E aí? Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está com dificuldade, mas está na mão do oleiro. Está enfermo, mas está na mão do oleiro. E o oleiro está dizendo: eu posso refazer. Eu não posso refazer ninguém. Nós não temos capacidade de refazer. Precisar de oração, a gente ora. Precisar de uma palavra, a gente dá. Mas restaurar, não temos essa condição. Mas o oleiro, trabalhando no vaso, e o vaso se quebrou, não jogou fora. Aí o texto diz que o oleiro tornou a fazer um outro vaso, conforme aquilo que parecia bem aos olhos do oleiro. E aqui é a questão da palavra. Jeremias estudou o tempo todo na natureza para ouvir Deus. E qual foi a palavra que Jeremias ouviu? Prestou atenção a Jeremias? Sim, Senhor. Não poderei eu refazer novamente. Não posso eu refazer novamente. É Deus dizendo: foi quebrado, foi derrochado. Mas mesmo assim, eu posso refazer novamente. Assim como o vaso que foi quebrado na mão dele, Deus usou o profeta para trazer a restauração da nação de Israel ao povo que estava quebrado. E aqui vai a aplicação para nós. Onde é que nós estamos quebrados? Onde é que Deus precisa restaurar? Onde é que Deus precisa colocar num lugar novamente? Porque assim como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel.
conforme a sua palavra. Mais adiante o texto: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Mas a frente da Bíblia diz: escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Em outras palavras, quer ter vitória? Guarda a palavra, anda com a palavra, viva a palavra. Foi o que Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Agora aqui, Josué, é eu e você. E Deus vai falar com Josué: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aí Deus vai falar para Josué: não a parte da tua boca. O que? O livro desta lei. Antes, medita nela de dia, porque fazendo assim, Deus disse: ninguém vai te resistir, ninguém vai te deter, ninguém vai te parar. Por quê? Porque aqueles que guardam a palavra, Deus também te guarda. O que é que nós estamos guardando? Se é a palavra, tem vitória, tem vida, tem confiança. O problema é quando nós não estamos com a palavra, não confiamos na palavra. Uma palavra simples que Deus diz para Jeremias: não poderei eu refazer novamente, não poderei eu restituir. Pode, então deixa que Deus vai restituir. É só nós observarmos conforme a palavra. E bem-aventurado, feliz é aquele que medita de dia e de noite. De noite e de dia. Observando conforme a palavra. Porque é ela que nos conduz à vida eterna. Jesus, com os seus discípulos, falou-lhes a palavra, depois olhou para ele e disse assim: ei, todos eles partiram, saíram, recuaram. E vocês? Pedro olhou e disse: para quem iremos nós? Só tens a palavra. E o que nós precisamos nesses últimos tempos, nesses últimos dias, é parar para ouvir a palavra. Parar para meditar na palavra. Eu posso falar com Deus através da oração, mas para ouvir Deus é na palavra. Não tem como eu conhecer Deus se não for pela palavra. Porque é ela que alimenta, é ela que liberta, é ela que fortalece, é ela que dá vida, é ela que regenera, é ela que frutifica. Lembra do inimigo quando foi tentar Jesus no deserto? Está com fome, né? Eu sei que se tu quiser, pode transformar essas pedras em pães. Então come. Jesus olhou e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Viva, creia, a palavra.
Se fosse citar aqui questão de palavra, um bocado de coisa que mais não deixa. Aqui é o suficiente para a gente entender aquilo que Deus tem para nós. Para finalizar aqui a participação, em meio a um cenário em que a nação de Israel estava, principalmente Judá, que foi levado a cativo, Deus levantou um profeta. Deus levantou um homem disposto, disponível a falar a palavra de Deus. Ainda que ele foi desprezado, Jeremias, foi desprezado e queria acreditar mais vezes assim, Jeremias profetizou a respeito da palavra. E nós precisamos entender, e tudo que nós precisamos, amados, é ter a palavra. Não é só acreditar, porque eu posso acreditar, mas no momento difícil eu posso desacreditar. Mas os que confiam se entregam. Aleluia! Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para cima. Aí alguém vai olhar para você e dizer: olha, passa tanta prova, e aí ele continua na igreja. Passa tanta dificuldade, passa tanto amor da vida, e aí ela permanece na igreja. O que é que tanto segura ela lá? Não é o dízimo que dá, não é a oferta que dá, não, é a palavra. Se tem palavra, tem vida. Se tem palavra, tem libertação, tem cura, tem restauração. Aonde é a palavra de Deus, tem alimento para a nossa vida. Por favor, fica de pé, por gentileza. Eu estou falando aqui daqueles que acreditam, daqueles que confiam na palavra, daqueles que entendem aquilo que Deus falou com ele. Se Deus falou com você, irmão, acredita, confia, creia, espera. Salmo número 40. O salmista diz: esperei, esperei, com paciência. Em quem? No Criador, numa vida, na irmã. Esperei com paciência naquele que me deu a palavra, naquele que falou comigo, naquele que me disse que eu vou vencer e eu sou mais vencedor. Ele diz: e ele se inclinou para mim. Ó Deus, se inclinando para aqueles que confiam. Ó Deus, se inclinando para aquele que confia nele. Ele diz: esperei com paciência. Ele ouviu meu clamor. Será que nessa noite Deus pode ouvir o teu clamor aí? Será que nessa noite Deus pode ouvir a tua oração? Será que nessa noite Deus pode ouvir a tua voz? O livro de Isaías 64:3 que me fala a memória. Desde a antiguidade não se viu
está trabalhando a meu favor e ao tempo. Levanta a mão para o céu, Padre. Levanta a mão para o céu para adorar. Senhor, eu creio na palavra. Eu creio na palavra.
Igreja Batista Família em Cristo na mão do Rei.
que nós precisamos. É palavra. Porque é ela que nos conduz. É ela que nos direciona. É ela. E diz para nós, ainda há uma esperança. Senhor, a árvore foi cortada. Ele disse, eu sei. Mas a minha palavra diz, ainda que foi cortada, está perto do rio, vai brotar as raízes. Ainda há esperança. Eu te peço só uma coisa aqui para finalizar. Olha que está do seu lado. Diz olhando para ele. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Guarda.
falou? Tem alguém aqui que não é evangélico ainda ou evangélico? Levanta a mão para conhecer que não é evangélico ainda. Tem duas pessoas ali que não são evangélicos. 3, 4 pessoas que ainda não são evangélicos. Vocês que adentraram aqui nessa noite, ouviram a palavra. O Espírito de Deus falou no coração de vocês que Ele está trabalhando no vaso para fazer um vaso novo. E eu pergunto a vocês aqui nessa noite: quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Faz assim. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Não é os outros, é com violência. Pela vossa graça. Contigo aqui nessa noite. Contigo. Oh, glória. Oh, glória. Contigo nessa noite. Você sabe que o Senhor te ama. Como ninguém nunca te amou. E te trouxe aqui nessa noite para falar contigo que tu és preciosa para Ele. E Ele está trabalhando aí no teu coração. Porque todas quantas promessas de Deus tem poder o sim e o amém. E o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Quem terá a sua vida nessa noite? Pode ser família dos compromissos. Nem uma nota. Ainda dá tempo para você aqui, viu? Ainda dá tempo para você aqui, viu? O coração está queimando aí. O coração está queimando, está pegando fogo. Venha, venha, venha. A palavra está sendo liberada. Venha. Vem mais alguém que quer entregar a sua vida a você nessa noite? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a você nessa noite? Tem mais alguém? Senhora? A minha vida em tuas mãos. Nessa noite, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, toda maldição, toda palavra contrária que foi lançada contra a minha vida está sendo quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite aqui, ó Pai. Pai, a tua palavra diz que com a boca se confessa, Senhor, o coração se crê. E aqui está, Senhor, esta vida preciosa que nessa noite entrega-se a Ti, Senhor, pelo poder da palavra. E nós aqui nessa noite abençoamos, ó Deus. E aí entregamos aqui nessa noite, ó Pai, não sei se ela vai permanecer aqui na Igreja Batista Família em Cristo. Mas eu sei também que o Senhor já preparou tudo aquilo que ela precisa. E em nome de Jesus, a Igreja Batista abençoa esta alma. Em nome de Jesus, e você diz: amém. Salve, Pai! Glória! Glória!